cabe ao profissional de educação física, o professor que atua com ginástica rítmica e também os treinadores, conhecer então sobre o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento psicológico, né? E assim estar apto a aplicar atividades que condizem a cada um desses indivíduos, respeitando assim também as limitações de cada indivíduo que a gente trabalha, que a gente atua. Então o objetivo é fazer com que esses alunos, eles se percebam como parte importante do grupo, né? E isso vai ser realizado através de aulas criativas, de atividades inovadoras, de propostas que possam incluir aí todos os nossos atletas, alunas, as ginastas da ginástica rítmica. Mas quando a gente trabalha com a educação física e quando a gente vai então atuar na nossa profissão, é importante entender que somos educadores e que tudo isso envolve uma norma, é um dever do bom profissional que atua com a ginástica rítmica. E aí, como segundo item, eu trago aqui para vocês a adequação às diversas realidades. E aí eu sempre falo para vocês que nós somos super poderosos, não é? Que tudo que envolve a nossa modalidade exige muito dos profissionais que atuam. Então, essas inúmeras diversidades que acontecem é um dos grandes diferenciais de profissionais de sucesso, de profissionais que têm um bom diferencial dentro da modalidade, que é quando a gente sabe identificar a particularidade, né, e de cada grupo que a gente vai trabalhar, então de cada turma, de cada aluna que a gente vai atuar na ginástica rítmica. Então, o primeiro princípio, né, do Código de Conduta do Profissional de Educação Física, ele envolve a humanidade. O que isso significa? Diz respeito às deficiências físicas, cognitivas, gênero, toda essa conduta do profissional deve eliminar qualquer tipo de discriminação ou preconceito. Então, independente dessas limitações que as pessoas, que os alunos, que os atletas possam ter, né, a nossa obrigação é então eliminar qualquer discriminação ou qualquer preconceito diante de tudo isso. Né? Então aqui a gente também traz a tolerância sobre as diferenças, né? Trabalha um pouquinho a paciência que o profissional deve ter, né? E também incentivar um comportamento respeitoso, um pensamento crítico, através do diálogo para solucionar os conflitos que possam existir. E segundo o CONFEF, o que define a ética profissional é saber bem, mas também saber fazer bem. Então isso significa que não basta apenas ter domínio técnico. O profissional não precisa, não deve ter apenas o domínio técnico daquilo que ele atua, daquilo que ele ensina dentro da modalidade. Mas também é importante que tenha a intenção de promoção de bem-estar e também de dignidade. Então vai além do ensinar a modalidade, ensinar a técnica da sua modalidade. Aqui a gente vai ter então a ética entrando em ação para contribuir com os comportamentos humanos diante da sociedade, né? E esse objeto de estudo da ética envolve os princípios que orientam as ações humanas e a capacidade do ser humano de avaliar essas suas ações. Então, quem atua na ginástica rítmica precisa ter formação na educação física, certo? E então, o Código de Ética do CONFEF, que é o Conselho Federal de Educação Física, ele deve ser levado em consideração durante a nossa atuação profissional na ginástica rítmica, justamente para que ela não passe essa tensão na realização dos seus movimentos, né? Mas que ela tenha então uma boa postura e uma elegância que ela considera que é para poucas. E uma vez que uma ginasta ela compreenda essa diferença, ela vai conseguir então saber a importância de fazer um movimento assim ou assim, né? Ela vai ter a sua opinião própria sobre o que é bonito, sobre o que não é, né? Sobre o que é certo e sobre o que não é. Sobre os exemplos, né, que os professores devem ser para suas atletas, para que elas possam se espelhar e assim levar esses aprendizados positivos, nesse caso voltado à elegância, né? E é através desse exemplo, então, que elas vão se espelhar, né? Mas a gente também pode ensinar isso de maneira prática, né? De maneira prática, explicando, né? Para que elas entendam mais a importância de tudo isso.
né? Então a gente pode exemplificar, né? Construir aí uma cultura de que se a ginasta seja caprichosa naquilo que ela executa, naquilo que ela faz, né? Ou como ela se porta, que ela tenha elegância com relação ao cuidado, né? E aos detalhes dos seus materiais mesmo, né? Da sua forma de se portar no seu dia a dia. A ter essa elegância através do nosso exemplo, da nossa forma de se portar com elegância, né? Então vai ser através do exemplo, através da nossa demonstração, que elas vão então, através do seu respeito, da sua admiração pelo profissional, né? Ela vai observar e através dessas atitudes elas vão se espelhar e assim elas vão aprender um pouquinho mais sobre esse ou qualquer assunto. Então é através desse nosso exemplo, da forma como a gente se porta, que a gente também pode contribuir com a elegância da nossa ginasta. Bom,